Olá, eu sou o Tasso Azevedo do Observatório do Clima. Vou falar de um tema que quase ninguém entende, mas que afeta a todos nós, o licenciamento ambiental. O licenciamento é o que garante que um posto de gasolina, um shopping center, uma estrada ou qualquer empreendimento possa ser implementado sem botar em risco o meio ambiente ou a saúde das pessoas. Como o licenciamento é um processo com alto grau de complexidade, ele toma um tempo, mas acaba levando a culpa pela demora na implementação das obras, mesmo quando as falhas são dos próprios empreendedores. Alguns desses agentes econômicos acabam disseminando informações falsas e criando mitos para pressionar por mudanças nas regulamentações que podem reduzir a segurança do licenciamento ambiental. Vamos ver alguns desses mitos, para você entender por que o Brasil não pode abrir mão de uma lei de licenciamento que seja rigorosa, segura e ainda assim ágil. As fontes dos dados que nós usamos estão lá no final do vídeo. Vamos lá? O licenciamento ambiental é lento demais, porque o IBAMA atrasa para cumprir suas tarefas e isso trava o país. Não é bem assim. As licenças ambientais podem ser dadas pelas prefeituras, pelos estados e pelo IBAMA, dependendo do tamanho da obra e de sua localização. As grandes obras, que são as mais complexas e demoradas, em geral passam pelo licenciamento do IBAMA. Uma auditoria do TCU, nos registros do sistema do IBAMA, mostram que o órgão atende 2/3 das licenças ambientais dentro do prazo. A mesma auditoria apontou que muitas vezes o atraso no processo se dá por problemas do empreendedor. Vários processos são devolvidos porque os estudos são mal feitos ou insuficientes. Quando está direito, anda rápido. Apesar de lidar com os casos mais complexos, o IBAMA responde por menos de 10% das licenças ambientais. Os estados e municípios são responsáveis por mais de 90% das licenças, mas em geral não tem estrutura para dar conta dos pedidos dentro do prazo determinado. Então, essa falta de infraestrutura também atinge a esfera federal. Olha o exemplo. Em 2017, o IBAMA deu 75% das licenças prévias no prazo correto. Em 2018, esse índice caiu para 42%. Sabe por quê? Porque foi diminuindo o número de funcionários do licenciamento, de 326 para 238. E aí, o número de processos aumentou para cada analista, de 7 para 12. Então, defender que os problemas de implementação da legislação devem ser tratados enfraquecendo o licenciamento seria o mesmo que desmantelar o sistema de vacinação porque ele não está alcançando todos os que deveriam ser vacinados. Não faz sentido. O licenciamento é uma trava burocrática que impede o país de crescer e atrair investimentos. Não mesmo. Olha só, o licenciamento ambiental existe desde 1981. Eram as mesmas regras quando o Brasil crescia 7% ao ano ou quando esteve em recessão. Na verdade, ter cuidado com o meio ambiente é hoje um pré-requisito para atrair investimentos, e não o contrário. Mas são 27 mil leis que tratam de licenciamento no país. Não dá para ser ágil assim, certo? Aí já é fake news. Desde a década de 40, foram aprovados menos de 14 mil leis federais sobre todos os temas. Isso em 75 anos. Esse número de 27 mil leis tem sido difundido por alguns defensores da flexibilização do licenciamento e até, veja só, por alguns deputados. Só que não faz nenhum sentido. Existem 3 leis federais e 42 resoluções CONAMA regulamentando o licenciamento. Nem com muita vontade seria possível ter 27 mil leis sobre licenciamento. Só rindo, né? O licenciamento é caro demais. Chega a custar quase 1/3 do valor da obra. Isso onera injustamente o empreendedor, que deixa de gerar empregos para atender condicionantes absurdas. Será? Esse número de 1/3 do custo saiu do documento da bancada ruralista que viralizou. Só que não cita a fonte dos dados. O fato é que tem poucos estudos sobre o custo do licenciamento ambiental no Brasil. Mas eu tenho um exemplo do setor elétrico. As usinas hidrelétricas estão entre os empreendimentos mais caros de licenciar, porque a sua construção muitas vezes envolve desapropriar e reassentar pessoas. Um estudo de 2008 do Banco Mundial, feito sob encomenda do Ministério de Minas e Energia, analisou centenas de empreendimentos. Sabe o que ele concluiu? Que o custo ambiental médio é de 12% do valor da obra. E detalhe, isso não é o custo do processo de licenciamento, como fazer estudos e análises, que é uma fraçãozinha disso, mas principalmente dos ajustes nas obras para que sejam seguras. Afinal, é para isso que o licenciamento serve, né? Aqui tá vendo 1/3 da obra, o valor da obra, o licenciamento? Nada a ver. Custar 1/3 do valor da obra é melhor não fazer, né? O licenciamento precisa mudar.
porque ele trata do mesmo jeito a usina de Belo Monte e a serralheria da esquina. Não faz o menor sentido que para recapear uma estrada ou fazer um posto de gasolina, o empresário precise de 3 licenças diferentes. Não faz mesmo, mas muita calma nessa hora. Primeiro vamos entender como funciona o licenciamento hoje. A legislação brasileira sobre o tema prevê que haja 3 tipos de licença ambiental. A primeira é a licença prévia, que analisa os estudos de impacto para determinar se o empreendimento pode ou não ser feito. A segunda é a licença de instalação, que regula em que condições ele pode ser construído. E a terceira é a licença de operação, que avalia se foram cumpridos todos os requisitos e autoriza o empreendimento a começar a funcionar. No caso de postos de gasolina, a legislação federal estabelece 3 fases, mas os estados têm tido autonomia para simplificar o licenciamento. Esse é um caso em que a unificação das regras, definindo um padrão nacional mínimo, valeria a pena. Já o recapeamento de rodovia nunca precisou de licença. Essa atividade já está prevista na própria licença de operação. Como você vê, às vezes as argumentações são baseadas em premissas falsas. Assim não vale, né? Os desastres de Mariana e Brumadinho aconteceram mesmo com a legislação atual. Isso mostra que precisamos gastar menos energia com licenciamentos de atividades de baixo impacto e concentrar os recursos na fiscalização de obras de alto impacto, certo? Errado. É o contrário. Os desastres de Mariana e Brumadinho pedem uma regulamentação mais rigorosa, e não menos. Eles ocorreram por falhas de fiscalização nas condicionantes das licenças do Estado de Minas Gerais, que fez o licenciamento. Para aumentar a eficiência da fiscalização, é preciso contratar mais fiscais, não afrouxar a lei. Mas o projeto de lei de licenciamento em discussão no Congresso quer justamente dar mais poder aos estados e municípios para definir os critérios de rigor de uma licença, sem um parâmetro mínimo nacional. Se isso acontecer, estados que tiverem critérios mais frouxos tentarão atrair investimentos poluidores, causando uma espécie de guerra fiscal ambiental, onde quem perde é a população. Outra coisa que o projeto quer fazer é estabelecer para a maioria dos empreendimentos a chamada licença por adesão e compromisso, a LAC. É uma licença pela internet. Funciona assim: se eu tenho um empreendimento de baixo impacto, eu preencho um formulário online e ganho minha licença. Se a fiscalização vier depois de constatar que eu menti no formulário ou não implementei o que me comprometi, eu posso ser punido. Isso pode funcionar em alguns casos específicos e bem conhecidos. Só que o que se discute hoje é transformar esse tipo de licença em regra. E olha a ironia, com a multiplicação desse tipo de licenciamento, o governo vai precisar de mais gente para atuar na fiscalização, certo? Então, mudar a lei alegando que faltam fiscais não convence. Mas hoje os estados já têm liberdade para determinar como será o licenciamento. A nova lei só quer regular o que já existe. Não é bem assim. É verdade que existe uma resolução do CONAMA que permite aos estados simplificar o licenciamento de empreendimentos de baixo impacto. Só que alguns estados, como a Bahia, resolveram liberar geral e foram processados na justiça pelo Ministério Público. Em governos anteriores, o Ministério do Meio Ambiente tentou solucionar este problema propondo que a localização e o tamanho do empreendimento fossem os critérios para definir o grau de rigor da licença. Afinal, asfaltar uma rua na cidade de São Paulo e uma estrada na Amazônia são coisas completamente diferentes. A proposta que está em discussão no Congresso ignora esses critérios e permite que os estados e os municípios façam o que quiserem com a regulação, desde dispensar atividades até eliminar exigências de estudos. Isso é uma receita para menos cuidados com o ambiente e mais riscos para as pessoas. Olha, é perfeitamente possível compatibilizar o cuidado com o meio ambiente e um processo de licenciamento rigoroso e ágil. É só os empreendedores fazerem bons projetos e bem implementados e os órgãos públicos se capacitarem para garantir a fiscalização com agilidade. Esse é o caminho para um ambiente de desenvolvimento próspero, saudável e seguro para todos. Até a próxima! Olha, se você quiser saber mais sobre esse e outros temas, acesse lá o site do Observatório do Clima. E se tiver também sugestões de temas para a gente fazer outros vídeos, manda pra gente. Tá aqui o e-mail,